Prezados irmãos, prezados amigos, Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Para mim, este momento é grandioso. Aqui estou, nesta hora, neste instante, para homenagear, agradecer com muita reverência a essa instituição que está completando o seu centenário, o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, fundado no dia 22 de setembro de 1922, por Pedro Rodrigues Moreira. As raízes desta árvore bendita, abençoada, de frutos ótimos, que sazonados caem nas nossas mãos para os saborearmos. As raízes, repito, dessa árvore bendita estão lá em Santa Maria, a cerca de 14 quilômetros da cidade de Sacramento, no Centro Espírita Fé e Amor, fundado e dirigido por Delfino Pereira da Silva. Essa personagem grandiosa, de onde proveio o meu nome, que no mundo espiritual dirigiu e dirige os destinos dessa casa abençoada. Devemos abordar, relembrar a figura impoluta, grandiosa, do fundador do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Foi Pedro Rodrigues Moreira que acrescentou esta palavra grandiosa à expressão do Centro Espírita de Santa Maria, Fé e Amor. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Vede bem a grandiosidade do termo, do nome dessa nossa instituição. Eu digo nossa, porque ela também é minha, ou é minha também. Posso dizer-vos que eu fui preparado para esta reencarnação nessa instituição, como os mentores já me fizeram ver. Porque a minha mãe foi uma frequentadora deste centro, desde, vamos dizer assim, da sua fundação. Antes até da fundação do centro, minha mãe foi sua frequentadora. Muita gente não sabe, ela foi a primeira pessoa a ser atendida, a receber o socorro dessa instituição nascente, através dos recursos mediúnicos fraternos de Pedro Rodrigues Moreira, quando ele, sob a orientação de Delfino Pereira da Silva, determinou que ele deveria plantar uma roseira, instituição espírita, na cidadezinha nascente de Piracaíba. Vieram à frente dele os seus colaboradores ali
do Centro Espírita de Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, eles antecederam na viagem para a fundação em Piracaíba, para a plantação desta roseira abençoada, mas eles tiveram de passar por Araguari e se encantaram com a cidade. E notificaram e pediram a Pedro Rodrigues Moreira, que estava na retaguarda da viagem, para a fundação ou a plantação desta roseira em Araguari. Pedro Rodrigues Moreira perguntou agora ao espírito de Delfino Pereira da Silva, agora já na espiritualidade, e ele consentiu que se fundasse o Centro Espírita, que se plantasse esta roseira bendita, esta árvore abençoada em Araguari. Pedro Rodrigues Moreira inicialmente morava numa casa de aluguel. Familiares de minha mãe, que padecia de uma perturbação severa, jovem ainda, eu não era nascido, evidentemente, porque fui preparado para esta reencarnação no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Familiares dela souberam que iria chegar a Araguari uma pessoa, Pedro Rodrigues Moreira, que seria capaz de tratá-la e curá-la. Minha mãe fora levada à sua casa, onde ele morava, casa de aluguel, não sei onde ficava, provavelmente às proximidades do Centro Espírita que nasceria. Pedro Moreira não se encontrava em casa. Minha mãe, com familiares seus, o aguardavam. A certa altura, ela saiu à porta da rua e avistou um homem que vinha lá embaixo, talvez na rua Natal Mujali, e ela olhou à distância e disse, ela sempre repetia isto para mim, para nós em casa. Ela disse, lá vem o homem que vai me curar. Pedro Moreira chegou a casa, deu atenção à minha mãe e começou a tratá-la, porque ele, resumindo a história do centro de Pedro Rodrigues Moreira, de todos aqueles que o acompanharam, ele era médium, tinha diversas faculdades mediúnicas, a psicofonia, a psicografia, a vidência, a audiência e a mediunidade de cura. Pedro Rodrigues Moreira não era nenhuma autoridade intelectual, fora um lavrador, fora um peão de boiadeiro. Profissões dessas simples da nossa gente, um homem da roça, mas adquiriu cultura. E ele era, assim, uma criatura preparada. Ele se converteu ao Espiritismo lá em Santa Maria, na vigência da enfermidade, obsessão de sua primeira esposa. E adianto resumindo, ele ficou viúvo, vamos dizer assim, 2 vezes. A terceira viuvez foi da sua terceira esposa, Isolina de Melo, com quem eu convivi, tive a oportunidade, grande médium também, assisti a várias reuniões onde ela
participava como médium de incorporação. Isso depois da desencarnação, como dizem, e eu não digo mais desencarnação, da volta para casa de Pedro Rodrigues Moreira. Não sei se estáis entendendo, porque há muita coisa para se dizer acerca da história deste centro, e aqui eu quero focar alguns aspectos apenas ligados a mim e a essa instituição. Em resumo, em síntese, o meu nome veio de Delfino Pereira da Silva, que foi o mentor e continua sendo desta casa abençoada. Sim, resumindo, devo toda a minha vida, posso dizer, cultural, doutrinária, a esta instituição, pois foi no Centro Espírita, fundado por Pedro Rodrigues Moreira, foi nesta instituição que eu aprendi as primeiras letras. Há até um certo humor nesta minha história. Eu tinha lá mais ou menos 8 anos de idade, porque morava na roça e não era ainda alfabetizado. Chegando a Araguari, minha mãe me botou na escola que funcionava no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Não somente eu, mas o meu irmão Eurípedes, cujo nome vem desta grande personalidade, deste grande apóstolo da luz e do amor, no dizer do seu primeiro biógrafo, Odilon José Ferreira, que eu tive a oportunidade de conhecer e com quem eu convivi até os seus últimos momentos aqui na Terra, quando ele voltou para casa. E entre parênteses, Odilon José Ferreira foi o primeiro biógrafo de Eurípides Barçanufo. Mas retorno. No meu primeiro dia de aula, estando ali presentes meu irmão Eurípides, meu dileto irmão pelo coração, Arbani Borges dos Passos, meu dileto irmão pelo coração, Serapião Borges dos Passos, minha dileta irmã pelo coração, Euripa Borges dos Passos, filhos de nosso dileto companheiro Bertolino Ferreira dos Passos. Sim, não cheguei a conhecer a mãezinha deles. Lembro-me daquele primeiro dia. Serapião Borges dos Passos, que há pouco voltou para casa, era uma criança pequenina que comparecera à aula levando não livros, mas a sua lancheira para usufruir do seu lanche. E como estudantes éramos eu, Eurípides, a Euripa e o Arbani, filhos do trabalhador desta casa, que fora também por várias vezes seu presidente, Bertolino Borges dos Passos, a quem eu muito devo e que me tratava como um verdadeiro filho. Eu o tinha como um verdadeiro pai. Digo-vos, e este acontecimento me toca o coração. Eu aprendi no primeiro dia uma letra apenas do alfabeto, da cartilha da infância, que era adotada para a alfabetização dos alunos, aí do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Qual foi a primeira letra que eu aprendi? A letra D, a primeira letra do meu nome. Mas, a bem da verdade, eu fiquei conhecendo 4 letras
A, B, C, D. As 3 primeiras letras eu já as conhecia de nome. Vinha conhecer no primeiro dia na cartilha. Por quê? Perto de nossa casinha, na roça, havia um jovem que tinha o nome de ABC. Era o seu nome. Quando eu vi ali as letras ABC, eu pensei assim um pouco assustado. Olhe aqui o nome do ABC. Então, faltou-me aprender a 4ª letra. Isto é na minha história, do meu início de estudos aí nesta casa abençoada. E a minha professora, a nossa professora, era a dona Carmélia, jovem, esposa de um ex-presidente, daí por várias vezes, o nosso querido Vitor. E a segunda professora primeira foi a Carmélia, e a segunda, foge-me o nome agora. E o terceiro professor foi o José Beraldo. José Beraldo era um professor assim severo, fora professor de roça, ele usava palmatória, e eu vi algumas vezes aplicando a sua palmatória de 7 buracos em alunos. Hoje não temos mais este processo de instrução. A segunda professora, lembrei-me, era a dona Aristides. Então, eu tive aí no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade 3 mestres inesquecíveis. Lembro-me da feição de todos eles. A dona Carmélia foi a primeira, a segunda a dona Aristides e o terceiro foi o José Beraldo, professor severo, mas que nos ensinou muita coisa. Eu aprendi com ele alguma coisa das 4 operações, ou pelo menos das 2, somar e subtrair, e a prova dos 9 foras. Ele insistia conosco para nos ensinar. Estou me alongando muito, mas isto são recordações. Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Minha mãe foi a primeira cliente deste centro. E aqui eu tenho um retrato que ela guardava no fundo da mala. Esse retrato é histórico, eu guardo comigo. São 17 dos trabalhadores do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. 10 homens e 7 mulheres. Pedro Rodrigues Moreira, ao lado de sua primeira esposa. Da esquerda para a direita, entre as mulheres, a segunda, minha mãezinha, uma das mais jovens do grupo de médiuns, porque minha mãe, depois de ter sido tratada, ela se tornou um médium de várias faculdades, sobretudo a psicofonia sonambúlica. Atrás dela encontra-se também Bertolino Ferreira dos Passos. Então, nosso querido Bertolino e minha mãe eram os mais jovens. Então, aqui este retrato é histórico. Eu olho para cada um deles, sei o nome. O terceiro dos homens da esquerda para a direita é o Fico Ferreira. E aqui o pai do José dos Santos está mais do direito vosso. E não sei o nome dos outros, não. Então, aqui nesta foto que a minha mãe guardava no fundo da sua mala de roupas, porque não havia guarda-roupas para nós. Ao lado desta fotografia
havia um livro interessante da autoria do odontólogo Odilon José Ferreira, a primeira biografia de Eurípides Barçanufo. O título é Eurípides Barçanufo, o apóstolo da luz e do amor. Minha mãe guardava ali com muito carinho este livro. Quando eu aprendi a ler, ela mo botou nas mãos. Eu li do começo ao fim várias vezes. Foi quando eu conheci algo muito importante da vida desse grande mentor do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, Eurípides Barçanufo. Eu conheci o autor do livro da primeira biografia de Eurípides Barçanufo, o senhor Odilon José Ferreira, de formação superior, era odontólogo, escrevia muito bem. Eu visitava com frequência aqui em Goiânia, em sua residência, e tive a oportunidade de acompanhá-lo no hospital até os últimos instantes do seu retorno para casa. O Dr. Odilon José Ferreira, nosso dileto irmão, cuja presença sinto nesta hora também ao lado de vários outros, ele me contou que ouviu naquele dia, no ano da desencarnação ou do retorno de Eurípides Barçanufo para sua casa. Em Sacramento, Odilon José Ferreira auxiliava Eurípides Barçanufo na sua farmácia. Eurípides Barçanufo, este grande apóstolo, cuja biografia é um encanto, e eu sempre perlustrei as páginas desta obra, escrita pelo meu dileto amigo e mestre, o professor doutor Inácio Ferreira, grande psiquiatra, que escreveu Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. Volto. Era na época de uma pandemia, suponho que a gripe espanhola. Muita gente morria, muita gente sofria, e Eurípides, incansável, trabalhava dia e noite, me informou o seu biógrafo, Odilon José Ferreira, que o ajudava em sua farmácia. Num dia, Eurípides Barçanufo, cansado de atender tantos sofredores, disse para o seu colaborador, Odilon José Ferreira: Odilon, pegue lá na prateleira aquele remédio. E não terminou a sentença, não disse o nome do medicamento homeopático. Emudeceu. Eurípides fora levado para o leito e ficou ali em estado de coma. E os amigos à sua volta oravam. Num determinado dia, ele ali, dormindo no seu estado de coma, e eu diria de transe, porque eu considero que ele devia estar num transe mediúnico. Ele abriu a boca e pronunciou: graças a Deus, estou salvo. Todos à sua volta pensaram que ele estava voltando à vida física. Fechou os olhos e emudeceu. Isto me narrou o dileto irmão Odilon José Ferreira, o seu primeiro biógrafo, com o seu livreto, o seu opúsculo, Eurípides Barçanufo, apóstolo da luz e do amor. Eu suponho que foi importante esse relato simples, e há muitas outras coisas para se dizer de várias personagens. Delfino Pereira da Silva é o mentor desta casa. Ele foi o fundador do Centro Espírita Fé e Amor em Santa Maria, lá numa fazenda. Ele era um professor
ele era um farmacêutico, ele era um jornalista e ele fundou um jornal Alavanca para divulgar os princípios da doutrina espírita. Então, o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que completa neste ano 100 anos de existência, foi fundado por Pedro Rodrigues Moreira, sob a orientação de Delfino Pereira da Silva. Vou encerrar esta minha fala já demorada, mas muita coisa há para se dizer em torno desta casa bendita, casa abençoada, que tem esta sua sede, que foi onde eu aprendi as primeiras letras, o Arbani também, o Serapião e a Euripa, e outros de quem eu me lembro, o Adalcino Alves, que voltou para casa não faz muito. Lembro-me também de seu pai, que foi um dos presidentes, o Antônio Alves, desta instituição. E não poderia deixar de dizer aqui do nosso querido Joãozinho, o Joãozinho que fora presidente, era genro da dona Isolina, esposo, era genro da dona Isolina, e o Joãozinho fora presidente da instituição várias vezes. E aqui eu me lembro, criatura dedicada à causa espírita, não tinha cultura superior, só curso primário, mas eu aprendi a estudar a Bíblia e muitos aspectos da doutrina espírita nas obras da codificação com o Joãozinho. Ele é um dos autores, juntamente com o Edmar e o Honor, de uma biografia acerca de Pedro Rodrigues Moreira. Aqui está o Joãozinho, o Edmar e o Honor, certo? O Honor Machado, o João José de Souza, certo? E o Edmar Alves, certo? São autores desta obra excelente, intitulada Vida e Obra do Precursor da Doutrina Espírita em Araguari, Pedro Rodrigues Moreira. Joãozinho me ensinou a estudar a Bíblia. Todos os domingos ele se encontrava aí no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade pela manhã para estudar a Bíblia. Ele começou do Gênesis ao Apocalipse. Ele destacava alguns textos cada domingo e os explicava. E eu com isso me aficionei ao estudo da Bíblia Sagrada. Sim, muita coisa eu aprendi a soletrar nesta casa abençoada. Aprendi a doutrina espírita, muito aprendi a Bíblia, que estudo até hoje aí nesta casa bendita. Vede quanto bem eu recebi. Minha mãe, um dia, já médium, desenvolveu suas faculdades mediúnicas, sob a orientação de Pedro Rodrigues Moreira, sob a orientação de Delfino Pereira da Silva, sob a orientação de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, João Nogueira da Silva, que se tornou o mentor espiritual de minha mãe, com quem eu tive a oportunidade de conversar muitas e muitas noites e que muito me orientou, e não posso me esquecer. João Nogueira da Silva era um dos mentores que orientou a minha mãezinha. Um dia me contava sempre, para encerrar, e vou encerrar mesmo com esta passagem que eu não poderia deixar de lado. Esta parte me toca muito, eu não posso deixar de falar
acerca dela. Eu estava dizendo que minha mãe pensou na sua velhice. E ela, preocupada, era médium aí no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Ela invocou mentalmente o espírito de Eurípides Barçanufo e fez-lhe um pedido. Senhor Eurípides, ele era chamado de Senhor Eurípides. Senhor Eurípides, eu peço ao Senhor que me ajude para que eu tenha 2 filhos, a fim de cuidar de mim na minha velhice, na minha idade mais avançada. Eu peço ao Senhor, 2 filhos, vede bem a ingenuidade, a simplicidade da minha mãe. Mas é que ela talvez já estivesse sendo inspirada, porque já estava no programa a reencarnação de seus 2 filhos. Senhor Eurípides, se eu tiver 2 filhos homens, ela exigiu na sua simplicidade. A um eu darei o nome de Eurípides, a outro eu darei o nome de Delfino. Uma homenagem ao nosso extraordinário mentor Eurípides Barçanufo e uma homenagem ao nosso excelente mentor Delfino Pereira da Silva. Eis a origem desses 2 nomes, do meu irmão, que já voltou para casa, e do meu nome. E isto muito me honra, ter o nome daquele que foi o mentor desta casa abençoada, que me legou não somente as letras que eu cultivo com grande amor, com grande devoção, mas que me legou, em primeiro lugar, o alfabeto, porque aí foi que eu fui alfabetizado, que eu aprendi a ler e recebi a grande mensagem, o Espiritismo. E eu encerro aqui, com a alma, os olhos da alma voltados para a grande mensagem, o Espiritismo, que nos legou o codificador Allan Kardec, dizendo-vos: Espiritismo, ei-lo, a mensagem nova, é a nova luz que avança, paz e consolação, ideal e doutrina, exumando da treva a chama peregrina do Evangelho imortal, do amor e da esperança. É a lição do Senhor que torna cristalina a refazer-se pura e a fulgir sem mudança. O eterno dom de Deus que novamente alcança a terra imersa em dor, que se eleva e ilumina. O Espiritismo é a fé que purifica o lar, a escola e o templo, exaltando a vitória e a beleza do exemplo no culto à caridade incessante e profundo. O Espiritismo em Cristo é o céu que vem de novo revelar-se divino ao coração do povo para a glória da vida e a redenção do mundo. Assim seja.